Olá, concurseiros! Sou Luciana Gouveia, coautora do livro SUS Esquematizado da editora Ferreira e membro da equipe de professores do Concurseiro da Saúde, que é o primeiro site de material didático e de ofertas para concursos públicos na área da saúde. Toda a nossa equipe técnica é formada por professores de diversas categorias profissionais com ampla experiência em concursos públicos e em cursos preparatórios. Nesta aula de hoje, serão apresentadas as legislações da saúde, que são assuntos obrigatórios em todos os concursos e que, no entanto, ainda são motivo de muitas dúvidas e de dificuldade por parte dos candidatos. E é por isso que o título da aula é justamente Entenda o que deve ser estudado. Que é para você, candidato, compreender quais são as leis, as portarias e os decretos exigidos em editais de concursos e sobre o que se refere cada um deles. Antes da criação do SUS, não existia um sistema de saúde pública estabelecido no Brasil. A assistência à saúde era prestada pelo INAMPS, o chamado Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, e era restrito aos empregados que contribuíssem com a Previdência Social. Em 1986, aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi o grande marco da chamada Reforma Sanitária Brasileira. O relatório final desta conferência serviu de base para a criação da Seção da Saúde da Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, dando origem aos artigos 196, 197, 198, 199 e 200, que dispõem sobre a prestação dos serviços de saúde no Brasil. O Sistema Único de Saúde só foi criado em 1990, através da Lei 8080/90, mas recebeu uma série de vetos do então presidente Fernando Collor, justamente nos artigos que dispunham sobre a participação da comunidade e a transferência de recursos financeiros. Daí houve uma grande pressão social e estes vetos foram derrubados, sendo então criada a Lei 8.142/90, que complementou a já existente 8080 e que regulamentou oficialmente o controle social do SUS e a normatização dos repasses financeiros do governo federal. E é por isso, então, que essas duas leis são chamadas de Leis Orgânicas da Saúde. A Lei 8080/90 dispõe sobre o funcionamento dos serviços de saúde, como determina o seu preâmbulo. Já a Lei número 8.142, que é a sua complementar, regulamenta a participação social dentro do SUS e a transferência de recursos financeiros. À medida que o SUS foi sendo colocado em prática através dos serviços de saúde, algumas necessidades operacionais foram identificadas e, para suprir estas necessidades, foi elaborado um instrumento jurídico que operacionalizou estas modificações. Daí, então, surgiu a chamada Norma Operacional Básica, a NOB. A primeira NOB foi editada em 1991, através do INAMPS, que ainda existia paralelamente ao SUS e era vinculado ao Ministério da Saúde. A NOB 91 criou a AIH, que é a Autorização de Internação Hospitalar, o FEM, que é o Fator de Estímulo à Municipalização, criou também o SIH, que é o Sistema de Informações Hospitalares, também criou os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde e centralizou a gestão do SUS no nível federal, ou seja, o SUS passou a ser vinculado ao INAMPS. Já em 1993, foi editada uma nova NOB, a NOB 93, que criou o Fator de Apoio aos Estados, o FAI, que são repasses do governo federal aos estados. Também criou o CIA, que é o Sistema de Informações Ambulatoriais, que é um instrumento de cadastro e de controle do orçamento para controle dos gestores. Também criou a Comissão Intergestores,
que são fóruns de negociação formados por gestores das instâncias federal, estadual e municipal. São elas a CIB, Comissão Intergestora Bipartite, e a CIT, Comissão Intergestora Tripartite. O INAMPS só foi extinto em julho de 1993 e o SUS passou a ser, então, o único sistema de saúde vigente no Brasil. Em 1996, foi editada a NOB 96, que criou a transferência fundo a fundo, que é o repasse automático de recursos financeiros do governo federal diretamente para as contas dos municípios. Também criou o cadastramento e a adscrição da clientela. Criou também o cartão SUS municipal do usuário. Instituiu o piso de atenção básica, que é o PAB, e também a programação pactuada e integrada, a PPI. Em 2001, foi editada um outro instrumento jurídico, mas que desta vez foi chamado de Norma Operacional de Assistência à Saúde, NOAS, que criou o Plano Diretor de Regionalização e ampliou o Sistema da Atenção Básica de Saúde dos municípios. Em 2002, foi editada uma nova NOAS, que criou 4 instrumentos de gestão e que se tornaram obrigatórios para os municípios. Esses instrumentos são as agendas de saúde, os planos de saúde, o quadro de metas e o relatório de gestão. Depois, em 2006, foi editado o Pacto pela Saúde, que tem 3 componentes e que são exploradíssimos em concursos públicos. São eles: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. Também em 2006, o governo federal, percebendo a expansão do Programa de Saúde da Família, que foi criado em 1994, emitiu a Portaria número 648, de 28 de março de 2006, que estabelecia que o PSF, o Programa de Saúde da Família, seria a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para reorganizar a atenção básica com abrangência nacional, criando então a chamada Estratégia de Saúde da Família. Aqui cabe uma observação extremamente importante. A portaria número 648 já foi revogada pela portaria número 2488, de 21 de outubro de 2011. Esta nova portaria aprova a Política Nacional de Atenção Básica e estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a estratégia Saúde da Família e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, que foi criado em 1991 e que antecedeu o PSF, que foi criado em 1994. A portaria 2488 incluiu a criação do chamado NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Em 2011, foi baixado o decreto número 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentou a Lei 8080/90 e que conceitua diversos termos desta lei. Significa dizer que a Lei 8080 só foi oficialmente regulamentada 21 anos depois da sua criação. E em 2012 foi editada a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que é a responsável por regulamentar a Emenda Constitucional número 29. A Emenda Constitucional 29 define os percentuais mínimos de aplicação em serviços e ações de saúde pública e estabelece regras para esta aplicação. Então, candidato, se o edital do seu concurso cobrar algum tópico que mencione histórico ou evolução das políticas de saúde pública no Brasil, ou políticas de saúde pública, você já sabe que deve estudar a Constituição Federal e o histórico da saúde. Também deve estudar as NOBs e as NOAs, o Pacto pela Vida e a Estratégia de Saúde da Família.
Veja também se o edital do seu concurso já cobra as legislações atuais, que são a Portaria número 2488 de 2011, que revoga a antiga Portaria número 648 de 2006, que trata da Estratégia de Saúde da Família. Veja se ele cobra também o Decreto número 7.508 de 2011, que é o que regulamenta a Lei 8080. E veja também se a Lei Complementar número 141 de 2012 está sendo cobrada no seu edital. A Lei Complementar 141 é responsável por regulamentar a Emenda Constitucional 29. Você tem dúvidas ou quer aprofundar seu conhecimento sobre estes temas? Veja as apostilas comentadas e com exercícios que o concurseiro da saúde oferece. As apostilas são divididas por temas para facilitar os seus estudos. Em alguns editais de concursos, são cobradas algumas legislações específicas da saúde, como, por exemplo, a lista de doenças de notificação compulsória. Também é muito cobrado em concursos o chamado Sistema de Informação em Saúde, o SIS, que é composto por diferentes subsistemas que produzem uma quantidade de dados referentes às atividades setoriais da saúde. Exemplos de alguns sistemas: Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM. Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, o SINASC. Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação Obrigatória, SINAM. O Sistema de Informações sobre Serviços e Atendimentos Ambulatoriais, o CIA-SUS. E um dos mais importantes, que é o SIAB, o Sistema de Informações da Atenção Básica. Existe também o chamado Programa Nacional de Imunização, que foi criado em 1973, destinado à proteção da população brasileira contra doenças que podem ser evitadas com o uso de imunobiológicos, incluindo as vacinas. Atualmente, o PNI preconiza a vacinação para a família, além da imunização de crianças, oferece também a vacinação para adolescentes, adultos, idosos, povos indígenas e populações com necessidades especiais. A Portaria número 3318, de 28 de outubro de 2010, institui em todo o território nacional o chamado Calendário Básico de Vacinação da Criança, o Calendário do Adolescente e o Calendário do Adulto e do Idoso. E também é cobrado muitas vezes o Humaniza SUS, que é a Política Nacional de Imunização, que foi implementada pelo governo federal através de cadernos e cartilhas para os trabalhadores da área da saúde. O concurseiro da saúde oferece apostilas comentadas sobre todos estes assuntos. Quer aprofundar seus estudos e entender um pouco mais sobre essas legislações? Confira as nossas apostilas. Navegue em nosso site em Matérias Avulsas e assista também às nossas videoaulas desenvolvidas para ajudar você. O concurseiro da saúde quer ser seu companheiro nas batalhas dos concursos e nas suas vitórias.